O nome do experimento é areia movediça. Ele consiste em simular uma reação semelhante a esse fenômeno, mas em uma mistura diferente. Mas afinal, o que é areia movediça? A areia movediça é um fenômeno natural que se forma por conta de um fluxo de água que preenche os espaços existentes sob finas partículas de areia que se encontram soltas. Essa matéria é composta pela parte sólida, a areia, e pela parte líquida, a água. A resposta ao impacto situa-se entre as camadas de areia e forma uma estrutura rígida, mas, quando a pressão é liberada, os grãos de areia fluem novamente pela água, deixando-a em estado líquido novamente. Agora que já entendemos melhor do que esse fenômeno se trata, vamos à experiência. Utilizamos uma colher, 10 xícaras de amido de milho, um recipiente vazio, uma xícara de água em temperatura ambiente. Agora vamos mostrar a experiência feita do zero. Adiciona-se a água e em seguida vai adicionando o amido de milho aos poucos e mexendo. Enquanto o amido de milho vai se misturando à água e reagindo de uma maneira homogênea na suspensão com um sólido, as partículas finas do amido de milho nesse momento estão mantidas em suspensão através do movimento molecular. Essa mistura de água com o amido de milho está reagindo da mesma forma que a areia movediça. A água está preenchendo todos os espaços deixados pelos grãos de amido de milho, que são partículas extremamente finas. Ao entrar em contato com algo rápido de forma rígida, a substância vai reagir de uma forma sólida. Essa reação é causada pelo grande fluxo de água que preenche os espaços existentes sobre as finas partículas de areia que se encontram soltas. Mas, quando a pressão é liberada, os grãos de areia fluem novamente pela água, deixando o estado líquido novamente. Dessa mesma forma, o efeito da junção de água com amido de milho reage de maneira homogênea na suspensão com o sólido e disperso em um líquido. A mistura é o sistema formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes. Então, de uma forma resumida, o amido de milho representando a areia e a água, representando a água mesmo na areia movediça, o experimento reage de forma rígida ao entrar em impacto com algo de forma rápida e de forma líquida ao entrar em contato com algo de forma lenta, devido à pressão feita na estrutura formando as camadas do amido de milho entre a água. Normalmente, a areia movediça acontece nas margens de rios, lagos, praias, pântanos ou em região próxima de fontes subterrâneas. Apesar de ocorrer em maior número de regiões acima das citadas, a areia movediça pode ser formada e encontrada em um local que exista água e areia que possam se unir. Este experimento mostra quão perigoso seria ter a infelicidade de cair na areia movediça. Tanto a areia movediça quanto essa mistura que foi preparada são fluidos não newtonianos. Isaac Newton relacionou a força colocada sobre um fluido e sua resposta, em uma força colocada sobre ele. Acidentes causados por areia movediça são raros, mas acontecem. Um homem morreu após afundar em areia movediça em Passos, Mato Grosso. E muitos outros acidentes também já aconteceram por areia movediça. Teoricamente, existe também a possibilidade de ocorrer na natureza uma areia movediça de outro tipo, bem mais perigoso, conhecido como areia movediça seca. Ela ocorreria após o depósito de areia fina pelo vento, camada após camada, deixando espaços com bastante ar entre os grãos. Então, ao observar a reação dessas substâncias sendo misturadas, percebemos que o grande fluxo de água, quando envolve os espaços vazios das partículas de amido de milho que estão soltas, e colocando a substância em contato com algo de forma rápida, ela reagirá ao impacto de uma maneira sólida e dura, pois os espaços entre os grãos de amido de milho foram preenchidos completamente pela água. Mas, ao entrar em contato com algo de forma lenta, ela reage de um impacto de maneira líquida, pois os grãos voltaram a fluir novamente com a água. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais em algumas expressões citadas no vídeo. Mistura é a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, sem que ocorra uma transformação química desses componentes. As propriedades físicas da mistura, como densidade, temperatura, fusão e ebulição, serão diferentes das substâncias puras envolvidas nesse sistema. Uma suspensão descreve uma mistura homogênea das substâncias de um sólido finalmente distribuído em um líquido. O sólido não pode se dissolver no líquido, como é o caso em uma mistura de substâncias de água e sal, por exemplo.
A mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única face, enquanto também existe a mistura heterogênea, que pode apresentar duas ou mais faces. Essa foi nossa apresentação sobre areia movediça e eu espero que vocês tenham entendido bem o que esse experimento quis retratar.